Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa suprir as deficiências de minha exposição. Hoje já está tarde, vou falar mais próximo aqui. Hoje quero ler para vocês, não vou ler totalmente ao pé da letra aqui, fazer algumas adaptações, um texto que eu escrevi em 2020 sobre o primado de Pedro profetizado na Bíblia. Então, lerei este texto para vocês, que se funda sobretudo no texto de Isaías, capítulo 22, versículos de 15 a 23, fazendo referência ao episódio das chaves de São Pedro, e vocês vão entender melhor. Farei algumas outras observações sobre o primado de Pedro na Bíblia, o poder das chaves, mas o corpo deste vídeo será esta profecia. Não se esqueçam de comentar aí embaixo, curtir o vídeo, ativar o sininho que ajuda o canal, compartilhar o vídeo aí com seus amigos, muito importante, rezar por mim, conferir os nossos lançamentos aí na descrição da Editora Assunta, o Nosso Senhor de La Salete, Outros Fatos Extraordinários, o meu livro, comentário As 15 Orações de Santa Brígida, tudo aí na descrição. Temos o curso de Teologia Cético-Mística, já tem mais de 40 horas grátis aí no canal, pode assistir. Temos também um curso aí sobre os 100 argumentos bíblicos do Dave Armstrong, comentando este livro aqui, tudo gratuito para você. Então vamos ao primado de Pedro profetizado. Muitos católicos conhecem a série de versículos do Novo Testamento que fundam o primado e poder de São Pedro, entre eles a passagem do Evangelho de São Mateus. Vou até ler aqui para refrescar a memória de vocês, sempre bom ler esse versículo. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É um texto bastante claro, de bastante impacto, mas infelizmente algumas pessoas avessas ao Evangelho tentaram cobrir a sua luminosidade, tentaram obscurecer sua luz. Um texto tão simples e claro, até mesmo uma argumentação muito forçada de que Pedro, em grego Petros, significaria pedrinha. Vejam só a artimanha. E aí vão tentar argumentar que a pedra é Cristo, a confissão de fé, e que Pedro é pedrinha. Olha, qualquer pessoa de bom senso já vê que é uma interpretação muito forçada. Petra passar para Petrus é só uma questão de adaptar o gênero as palavras têm gênero, adaptar o gênero da palavra para o masculino. Então essa é a interpretação mais imediata. O os aí também, como no português aí, frequentemente é o masculino. E é um uso raro aí de os para diminutivo no grego, mas é pouco provável pelo contexto. E no final das contas também não muda muito. Já vamos comentar algumas questões aí sobre o que é esta pedra aí. Muitos vão dizer que a verdadeira pedra é Nosso Senhor Jesus Cristo. Com efeito, fundamento de tudo
é a graça de Cristo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo pode participar da sua graça, né? Deus dá sua graça a todo mundo e pode dar carismas especiais, sobretudo quanto à questão aí do primado de Pedro, e que é, sem dúvida, um carisma bastante singular de propor leis para a igreja e também da infalibilidade de encerrar questões doutrinárias. Então, Pedro, Cristo ser a pedra, isso daí não muda que Pedro também possa ser. Afinal, num edifício há muitas pedras, né? Assim como é dito lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, porque como o corpo é um todo com muitos membros e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Então a igreja é constituída de vários membros, e há membros mais importantes do que outros. Costumamos dizer que Nossa Senhora é o pescoço que transmite a graça de Cristo, que é a cabeça, para todos os seus membros. Poderíamos dizer algo semelhante de São Pedro, do Papa, que tem esse carisma aí de garantir a fé a todo o corpo místico da igreja. Então nada obsta ser uma pedra em sentido derivado. E o texto está falando que Pedro é pedra, e mesmo que seja pedrinha, dificilmente isso iria diminuir algo, seria um sentido derivado. Mas mesmo essa hipótese aí não faz sentido. O mais natural é que seja Pedro somente a versão masculina do nome pedra. Até porque no contexto ele recebe a chave, um poder, e também é sempre útil relembrar o que já aconteceu na Sagrada Escritura. Tem o episódio de Abraão. Abraão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê íntegro, quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Será o pai de uma multidão de povos. De agora em diante não te chamará mais Abrão, mas sim Abraão, com 2 As, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Então, Deus muda o nome de Abraão, assim como mudou o nome de Pedro. Isso é muito significativo, que Abraão é o pai da fé, o pai de uma multidão de povos. Então é algo muito solene essa mudança de nome. Procurei aqui Abrão com um A, parece que significa pai exaltado, num sentido mais positivo, né? De elevado. E Abraão, pai de uma multidão, pai de muitos povos. Inclusive o segundo é até explicado aí no próprio contexto bíblico. Então, já vemos aí que é um ato solene, e nosso Senhor Jesus Cristo dá chaves para Pedro. Então, essa tentativa aí é uma tortura ao texto, de tentar desqualificar São Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aí vamos falar ainda da profecia de Isaías, né? Mas só comentar rapidamente outros elementos bíblicos do carisma de São Pedro, né? A questão da infalibilidade papal.
nós usamos mais especificamente o versículo de Lucas 22:32, onde nosso Senhor Jesus Cristo disse a São Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Confirmar os irmãos na fé é o contexto aí, né? A fé de Pedro estava abalada, pistes no grego. Então daí sacamos nossa doutrina aí da infalibilidade papal. Claro, a Chaves também pode representar isso, mas também representa o poder de ligar preceitos. Já falei em outros vídeos aí sobre o Atos 15, também muito interessante, que é o Concílio de Jerusalém, que os apóstolos, sendo São Pedro o líder ali, nem era da jurisdição dele, a jurisdição de Jerusalém parecia pertencer a São Tiago, apóstolo, e lá nos versículos 28 a 29 estabeleceu-se que não se podia comer carnes sufocadas nem sangue, coisas que nem os protestantes ligam para isso hoje, porque era mais uma questão da época aí de não gerar escândalo, que isso se confundia com ritos pagãos. No geral, o conteúdo doutrinário mesmo era de que não há alimento impuro, e houve aquela proibição circunstancial, mas uma proibição válida, e a igreja tem a potestade de impor normas. Isso, no Concílio de Jerusalém, isso é manifesto. Também o famoso versículo de João 21:17, que depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro vai lá e diz a nosso Senhor que o ama 3 vezes, como que uma reparação pelas suas 3 negações. E nosso Senhor Jesus Cristo lhe responde: apacenta as minhas ovelhas. Diz uma vez: apacenta os meus cordeiros, e 2 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Aliás, deixa eu só confirmar aqui, né? Se era isso mesmo. Ovelha. E apacenta meus cordeiros, 2 vezes cordeiros. São Roberto Bellarmino interpreta, eu inverti então, perdão, são 2 vezes cordeiro e 1 vez ovelha. São Roberto Bellarmino comentou, creio que no seu catecismo, que os cordeiros são os judeus, numa das afirmações, e na outra são os gentios, ou seja, os pagãos. Então Pedro iria apacentar todos os povos. Mas também disse: apacenta minhas ovelhas, porque São Pedro iria cuidar dos bispos da igreja. Então é cuidar de todo mundo, já a espécie mais graúda, né? O indivíduo mais graúdo, já não é mais um cordeiro, já é uma ovelha. Então se tratava aí dos bispos mesmo, dos apóstolos, podia ser quem fosse, ia governar toda a igreja aí, né? Que faz bastante sentido essa interpretação. É um tema comum aí, né? Associar cordeiro a povos, a quem será guiado. Então é dito isso, né? Confirmando. E já respondo a uma objeção protestante. Alguns falam: nossa, o Papa de não sei quando pecou aí, praticou adultério, não sei o que lá, e por isso acabou o primado de Pedro, mesmo que houvesse. Uma argumentação assim totalmente descabida, como se um cargo pudesse ser afetado pelo uso indevido de um indivíduo. Isso não tem cabimento algum, e pelos paralelos e precedentes bíblicos,
isso se torna ainda mais improvável. Porque, por exemplo, vocês se lembram bem que Davi pecou e Salomão pecou. Até vou ler uns versículos da Bíblia aqui. Mas, contudo, os dois foram listados na genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam só, Salomão poderia ter sido banido aí da lista, e Davi também pecou gravemente, mas contudo faz parte da genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam lá em Mateus 1, versículos 6 a 7. O rei Davi gerou Salomão daquela que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, e assim por diante. Então não perderam o parentesco aí com o Messias futuro. E vejam o final da vida de... O final da vida não, né? Há discussão se ele terminou desse modo ou não. Alguns levantam a hipótese de que se converteu ao fim da vida. Inclusive, há até alguns que dizem que o Eclesiastes é um livro dele bem ao fim da vida de Salomão, né? Que é uma lamentação sobre a vida que ele tinha vivido. Então alguns têm até essa hipótese que foi um livro da reta final de vida dele que ele se converteu. Mas vejam só que ele cometeu um grande pecado. E suas mulheres perverteram-lhe o coração, sendo já velho, elas seduziram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, a abominável ídolo dos Amonitas. Então praticou até idolatria, e mesmo assim não foi cortado da genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo, e não perdeu o reino em vida. Então vamos prosseguir a nossa linha. Então fica claro aí que essa argumentação protestante aí não tem nenhum sentido. O carisma é para o bem da igreja, independente do bem do indivíduo. Diga-se de passagem, é muito importante aclarar: o Papa não é infalível em tudo. Em questão de fé e moral, pode ser que o Papa peque contra a caridade. E algumas discussões sobre em qual situação a infalibilidade é usada, e até mesmo se o Papa pode ser herético ou não como doutor privado. São questões mais complexas. Existe um pouco de discussão aí na teologia católica, mas assim, mesmo na história, assim, de 2000 anos de Papa, uns 2 ou 3 casos suspeitos aí. Então é uma discussão muito teórica. Também tem seus defensores aí, e seja como for, nunca ocorreu de haver heresia quando o Papa queria definir uma doutrina. Então ele tem que querer definir algo. É o que chamam popularmente de ex-cátedra. Mas eu prefiro, aí já é uma questão da teologia do magistério, né? Voluntas definiendi, tem que ter a vontade de definir. Eu acho que isso é mais claro do que falar ex-cátedra. Teve até um protestante uma vez aí, né? Espero que seja brincadeira, né? Mas nunca se sabe. Que um menininho foi até o trono do Papa, e que a partir daquele momento ele estava falando ex-cátedra, a partir da cadeira de São Pedro, e que por isso aquele menininho era infalível. Bom, como eu falei, eu quero acreditar que foi só uma brincadeira, mas tem que querer definir doutrina. Então não pode ser só um desejo, uma especulação. Mas claro, há muita discussão sobre isso. Há quem defenda que o Papa nunca pode ser herético de forma nenhuma, que isso seria bastante inconveniente para seu posto. Mas enfim, há alguma discussão aí na tradição católica aí
sobre como isso funciona. O que é certo é que são casos específicos onde há infalibilidade e que tem 2000 anos aí de funcionando muito bem. Não tem governo, instituição mais consistente do que a Igreja Católica. Que reinado sobreviveu por tanto tempo e mesmo com tantos ataques aí permaneceu de pé e esses critérios se mostraram consistentes ao longo da história. Vamos então à dita profecia lá em Isaías 22, versículo 15 a 23. Falei que é seu corpo principal aqui, talvez não seja, mas enfim, vamos lá. Contra Sobna, prefeito do palácio, eis que diz o Senhor, Deus dos exércitos: vai ter com esse ministro, que cava para si um sepulcro no lugar elevado, que talha para si uma morada na rocha. Que propriedade tens aqui? Que parentes tens nela, para ousares cavar-te nela um sepulcro? Eis que o Senhor te lança com força, ó grande homem, arremessa-te, rolando, lançando-te como uma bola para uma terra vasta em todo o sentido. É lá que morrerás, lá serás a tua famosa tumba, ó vergonha da casa de teu Senhor. Depor-te-ei de teu cargo e arrancar-te-ei do teu posto. Naquele dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Osias, revesti-lo-ei com a tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto, e lhe transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. Fixá-lo-ei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de meu pai. Dele estarão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vasos, desde os copos até os jarros. Então vamos lá. O que diz aí? O Senhor está irado contra o intendente do palácio de Ezequias e profetiza sua destruição. Ele será enterrado e será posto outro em seu lugar. Ele é assim, filho de Osias. O novo servo recebe os poderes do anterior e será o pai dos habitantes de Jerusalém e da casa de Judá. Ou seja, todos que são do Senhor lhe obedecerão. Porém, sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Se ele abrir, ninguém fechará. Se fechar, ninguém abrirá. É impossível não associar esse trecho às chaves doadas por Nosso Senhor a São Pedro. E vejam só, chave da casa de Davi. Não é qualquer chave. Fixá-lo-ei como prego em lugar firme, e ele será um trono de honra para a casa de meu pai. Aqui remete ao sobre esta pedra edificarei minha igreja, e fala do seu munus regio, ou seja, seu poder de regência sobre outros cristãos. Dele estarão pendentes todos os membros de sua família, os ramos principais e os ramos menores, toda espécie de vasos, desde os copos até os jarros. Aqui fala do que já foi sugerido antes. Todos lhe estarão submissos. Mas, ao falar de ramo principal e ramos menores, podemos pensar nas várias igrejas sob o poder de Roma e as igrejas orientais sob Roma. Podemos pensar nos ramos principais como os sacerdotes e os menores como os leigos. O poder do Papa se estende a todos. E meditando aqui sobre esse texto posteriormente, escrevi há bastante tempo, 2020, sobre os vasos aí, eu creio que seja o poder sobre a liturgia da igreja, de como a igreja levará adiante os ritos, que é de direito eclesiástico. E está escrito, né? Toda espécie de vasos, desde os copos até os jarros. Ramos principais e menores, não tinha escrito no texto original a menção a João 21, versículo 17, que fala: apacenta minhas ovelhas. Acho que podemos ver uma conexão aí dos ramos menores e maiores
governar tanto os leigos quanto sacerdotes. Apesar das palavras duras, a Sebna ou Sobna, depende um pouco da edição, em Isaías capítulo 36, versículo 3 fala: Eliacim, filho de Osias, prefeito do palácio, foi ter com ele, junto com o escriba Sobna e o cronista Joé. Então, falou de uma morte muito dura, falou de ser enterrado no túmulo, alguma coisa assim, deixa eu até ver de novo. Mas parece que não houve uma grande punição imediata, apenas perdeu o seu posto. E vemos aí, né, uma profecia sobre a passada de bastão, ou melhor, de chaves, dos antigos judeus para a igreja edificada sobre São Pedro. Então, os judeus aí do tempo de Jesus tinham a missão de ensinar o povo, de receber o Messias, mas infelizmente entregaram Jesus, escarneceram de Nosso Senhor e, enfim, todas aquelas coisas tristes narradas em sua paixão e mesmo na perseguição posterior aos apóstolos, nos Atos dos Apóstolos, e que ocorreu na história. E Nosso Senhor desinstituiu uma pessoa e colocou outra no seu lugar. E justamente aí institui São Pedro, e que passou a ser a pessoa que governava a casa, tinha o poder das chaves, o mordomo, até prefeito, aí a depender dito em Isaías 36. E muitos desses homens aí, possivelmente ainda vivos, e muitos desses homens provavelmente que traíram Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que não se prepararam para recebê-lo, muito provavelmente alguns deles morreram na destruição do Templo de Jerusalém, aquele cerco aí de Roma, onde mais de 1 milhão de judeus morreram. Então, possivelmente, muitos dos que atacaram Jesus, ou ao menos que atacaram seus apóstolos aí, tiveram realmente uma morte horrenda. Ao passo que o munus continuou. Então, já havia também esse poder antigamente, a cátedra de Moisés. Nosso Senhor Jesus Cristo fala em alguma altura do Evangelho, agora não lembro direito o versículo, aqui fala um pouco de que no Antigo Testamento aí havia tradição, havia um magistério, e a tendência é que continuasse, né? Então, por via das dúvidas, continua, não que acaba. E como falei, né, respondendo à objeção de que o pecado muito grande aí, né, encerra o cargo, isso não tem o menor cabimento. A tendência é que continue, porque o cargo é em benefício da igreja, né, para que se possa vencer as discussões teológicas, né, definir o que é ou não doutrina. Então, para isso, ao nosso caríssimo São Pedro, o seu cargo de Papa, o primado de Pedro, e que continuou. Vale mencionar que os protestantes, alguns alegam que não está muito claro na Bíblia essa continuação, mas nem tem muito cabimento falar disso, porque São Pedro recebeu esse poder, mas praticamente nem pôde pô-lo em prática, porque quem eram seus subordinados? Os apóstolos. Então, os seus subordinados imediatos eram pessoas que
de modo geral, não precisavam ser guiados, dado a graça que receberam por terem visto nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, né? Em muitos aspectos eles não precisavam daquilo lá e obedeceriam Cristo, tinham um conhecimento mais imediato, né? Então, São Pedro pôde resolver poucas questões. Ainda teve o exemplo do Concílio de Jerusalém, mas foi algo muito breve, pequeno, e iria se manifestar o primado de Pedro, o seu carisma aí de infalibilidade, de estabelecer leis, somente no futuro, né? Que aí muitos bispos, infelizmente, começaram a se desviar e passaram a não ensinar a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem contar os fiéis leigos, aí era conveniente e até necessário, moralmente falando, que viesse o Papa e encerrasse as controvérsias. Então, a interpretação mais natural é que esse cargo, esse carisma continue como teve no Antigo Testamento. Alguns autores aí colocam Moisés, né? Nosso Senhor Jesus Cristo fala da cátedra de Moisés, então fala que Moisés tinha esse poder, um poder semelhante ao menos, e que os judeus continuaram isso aí até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nosso Senhor Jesus Cristo não encerrou isso, apenas passou para outra pessoa, passou para nosso caríssimo São Pedro. Então é isso, meus caros. Até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.